Boa tarde, gente. Primeiramente quero cumprimentar todo mundo e lembrar que a gente teve já uma videoaula sobre o movimento retilíneo-uniforme. Você viu a teoria, você viu alguns exemplos, eu enviei uma lista de exercícios e quero explicar o porquê da lista. O motivo da lista é que existem alunos que ainda não têm um livro. E eu passando a lista, cada um recebeu do coordenador ou vai receber, vai respondê-las em cada as questões que tem na lista e eu vou fazer a correção posteriormente. Mas antes disso, vou fazer uma complementação sobre o que você estudou, o movimento que você estudou. O movimento que você estudou naquela videoaula chama-se, movimento retilíneo e uniforme, MRU. Qual o significado desse movimento? Retilíneo é porque quer dizer que o corpo está andando em linha reta. Então aqui você vê, retilíneo é porque a trajetória é uma reta. E uniforme? Uniforme é porque a velocidade dele é sempre a mesma, não muda, é uma velocidade constante. Tá certo? Se ele tem sempre a mesma velocidade, o que a gente pode entender com isso? O que vai acontecer? Ele vai andar sempre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Vai andar sempre distâncias iguais em tempos iguais. Eu mostrei para você aqui com duas figuras. O móvel A e o móvel B. Olha, o móvel A dá claramente para ver que ele está andando, ele sai do 10 e vai até o 40, sai do 10 e vai até o 40, a favor da trajetória, a favor do lado positivo. Você vê que ele saiu do 10 e foi para o 40. Então, a posição aumentou. O que foi que aconteceu com o móvel B? Saiu do 60 e foi para o 20. Olha, a posição está diminuindo com o tempo. Então, quer dizer que ele está como? Esse aqui está andando a favor e esse aqui está andando contra. Olha, gente, isso daí caracteriza o movimento. Toda vez que ele anda a favor, o movimento é chamado progressivo. A velocidade do corpo é positiva. E toda vez que ele anda contra a trajetória, o movimento é chamado retrógrado. E a velocidade do corpo é negativa. Ah, quer dizer que o movimento progressivo ele está sempre andando, se distanciando da origem no sentido positivo. Verdade. A posição está aumentando com o passar do tempo. Está se distanciando, está andando a favor da orientação positiva. E o retrógrado, contrário, está andando contra, está andando em sentido contrário da trajetória. Mas veja bem, se eu disser, por exemplo, que nesse instante aqui, instante inicial, eu comecei o movimento, 2 segundos. Depois fui olhar o relógio, estava marcando 6 segundos. Ora, instante 2, ele estava na posição 10. O tempo passou de 2 para 6, ele veio para a posição 40. O que aconteceu com o móvel B? No instante inicial do B, ele estava no instante 0. O tempo passou, fui olhar, estava no 8. Ora, do 0 para o 8, o tempo aumentou, ó, e a posição diminuiu. Retrógrado. Tempo 2 e tempo 6, o tempo aumentou. A posição também aumentou, de 10 para 40. Progressivo. Mas como é que a gente calcula a velocidade desses corpos? A gente lembra que a velocidade de um corpo pode ser dada pela sua posição final menos a posição inicial, dividido tempo maior menos o tempo menor. Isso aqui para o A. E para o B? Mesma coisa. B eu pego posição no maior tempo menos posição no menor tempo. Tempo maior menos o tempo menor. Ou seja, tempo final menos o tempo inicial. Como é que eu calculo velocidade? Posição final
menos posição inicial, que é o S0, tempo maior, que é o T, sobre tempo menor, que é o T0. Tempo final menos o tempo inicial. Vamos para cá, para a figura, para ver o A. Então a velocidade do A vale quanto? Qual é a posição do A no maior tempo? Posição do A no maior tempo é 6, ó. É 40, né? No maior tempo aqui 6, ó. 40. Menos. Posição do A no menor tempo. Menor tempo é 2. Então ele está na posição 10, ó. Tempo 2, posição 10. Tempo 6, posição 40. Você bota sempre a final, que é no maior tempo, menos a posição inicial, que é no menor tempo. E o que é esse tempo final? O tempo final é o maior. No caso lá é 6, menos o instante menor, que no caso é 2. Fazendo as contas, vamos ter que a velocidade do ar. Como eu falei que ele é progressivo, tem que dar um valor positivo. 40 menos 10. 30, né? 6 menos 2. 6 menos 2, 4. A velocidade do móvel A é positiva e vale 30 por 4, 7,5 metros, que aqui está em metros, pelo tempo que é segundo. Então, metro por segundo. Tá certo? Como é que eu faço para achar então a velocidade do B? Mesmo procedimento, VB vai ser igual. Posição final menos posição inicial do B. Tempo final menos tempo inicial. Então, para o B, ó, qual é a posição final? É a posição no maior tempo. Tempo 0, tempo 2. Tempo 0, tempo 8, desculpe. Tempo 0, tempo 8. Posição final é no maior tempo. Então, vale 20, ó, está passando em cima do 20. 20 menos a inicial, no menor tempo, ó, tá aqui, em cima do 60. Ó. 20 menos 60 sobre tempo final é o maior. Tempo final é o maior. Nosso caso aqui vai ser o maior 8 menos o menor 0. Vamos achar a velocidade do B. 20 menos 40, cuidado aqui, ó. 20 menos 60, quer dizer, cuidado aqui, ó. 20 menos 60. 20 menos 60. Isso aqui é menos 40. Sobre 8 menos 0. Então, VB vai ser igual a menos 40 sobre 8. Aí você pergunta, qual dos dois está andando mais rápido? É o móvel A ou o móvel B? É o móvel A, porque o A está andando 7,5 metros por segundo. E o B está andando só 5 metros por segundo. E o menos? Menos é porque está andando em sentido contrário. Está indo contra a trajetória. E o mais? Porque está andando a favor da trajetória. Positivo, progressivo. Negativo, retrógrado. Tá certo? Ah, professor, mas eu queria saber o seguinte, como é que eu acho a posição dele em qualquer instante? Ah, para saber a posição do corpo em qualquer instante, nós vamos precisar de uma coisa chamada de função horária da posição. Posição S. É uma função do primeiro grau. Você determina a posição do corpo em qualquer instante. A posição vai ficar dependendo do tempo. E como é que eu acho? É simples, vou deduzir aqui para vocês. Eu não pedi para você botar isso em prova, a dedução da função, para você saber de onde é que veio. Grosseiramente falando, nós sabemos que velocidade, posição final menos posição inicial, sobre tempo final menos o tempo inicial.
velocidade vai ser igual a posição final menos posição inicial sobre o tempo inicial vai ser nulo para nós, vai ser zero. Zero. Então vai ficar só o T, ó. T menos zero faz produto do meio igual a produto dos extremos, o cruz credo, famoso. Vai ficar a posição final menos posição inicial igual a velocidade vezes o tempo. Ora, mas eu posso botar o S0 para cá, para outro membro. Então, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa é a função horária do movimento retilíneo uniforme, também chamado de função do sorvete. S é igual a SO mais VT. S igual a SO mais VT. Lembra da palavra sorvete. Mas como é que a gente faz a leitura? Posição final no maior tempo é igual a posição inicial no menor tempo mais velocidade vezes o tempo. Lembre também que essa velocidade aqui, o mais é da fórmula, pode ser positivo ou negativo. Positivo se ele estiver andando a favor, negativo se ele estiver andando contra a trajetória. Tá certo? Porém, eu vou apagar esse lado aqui, visualize aí, olha direitinho. Realmente você vai ter essa aula para vocês aqui também. Eu vou apagar esse lado para ele dar continuaçãozinha nessa teoria. Ora, mas se você diz assim, professor, você botou um corpo A e o B numa trajetória, cada um na sua. Eles poderiam andar na mesma trajetória? Podem. Numa pista qualquer, você vê um ônibus, outro ônibus, um caminhão, tudo andando no mesmo sentido, em sentido contrário. Porém, para ser movimento uniforme, retilíneo também, linha reta e velocidade constante. Só lembrar disso. Vou desenhar aqui um caso. Trajetória, sentido positivo, origem dos espaços, que é o referencial. Móvel A está na posição 20. Para cá. E o móvel B está na posição 140. Para cá. E no instante igual a zero. 0 igual a 0. 0 igual a 0. Velocidade do A. Velocidade do B. Eu pergunto para vocês. O móvel A vai alcançar o móvel B? Posso afirmar isso? Não, não posso afirmar se o A vai alcançar o corpo B. E posso afirmar se eu souber a velocidade do A e a velocidade do B. Por exemplo, o B está na frente. B está na estrada no quilômetro 140. E o A está no quilômetro 20. O A só vai alcançar o B se o A tiver com uma velocidade maior do que a do B. Lógico, se o B tiver com uma velocidade maior, ele vai se distanciar cada vez mais. Qual é a condição para o A alcançar o B? É que a velocidade do A seja maior do que a velocidade do B. Então eu vou dar esse exemplo aqui. Vou dizer que a velocidade do A seja igual, por exemplo, a 180 km por hora. Está andando 180 km por hora. E a do B seja 90. Eu pergunto, o A vai alcançar o B? Com certeza vai, porque a velocidade do A é maior do que a do B. Professor, como é que eu faço para achar o encontro deles? Podem se encontrar? Podem. Como é que eu faço? Gente, você lembrar, eles vão sempre se encontrar quando a posição do A for a mesma posição do B. Então eles vão sempre se encontrar quando estiverem na mesma posição. O que quer dizer que a posição do A tem que ser igual à posição do B? Para que haja um encontro, isso é necessário. Mas como é que eu escrevo a função do A? Nós sabemos que posição final do A é igual à posição inicial do A
mais velocidade do ar vezes o tempo. E a do B? Mesmo procedimento. Posição final do B é igual a posição inicial do B mais velocidade do B vezes o T. Como que eu escrevo essa função do A? Função do A vai ser igual. Tempo zero, isso tem qual posição? 20. Mais ou menos a velocidade do ar. A velocidade do ar, você vê que ele está andando a favor da trajetória, está andando a favor. Se ele está andando a favor, é positivo. E vale quanto essa velocidade? 180, vezes o valor do T. Função do B. B é procedimento. Função do B vai ser igual. Qual é a posição que ele se encontra no instante zero? Instante zero na posição 140. 140. Mais ou menos a velocidade. Se ele estiver andando a favor, é positivo. Se estivesse andando contra, seria negativo. No nosso caso aqui, ele está andando a favor. Então é positivo. Está andando a favor. Positivo, então é mais 90 vezes o T. Eles vão se encontrar em qual instante? É só substituir isso aqui, ó. Quem é SA? SA é igual a 20 mais quanto? 180T. Igual. Quem é esse B? Esse B é isso aqui, ó. 140 mais 90T. Como é que eu calculo o valor do T? Para cá o T e boto o outro para lá. Então vai ficar 180 T. Tem 90, tem menos 90T igual 140 mais 20 vai para o outro lado lá, ó. Vem menos 20. Como é que fica isso aqui? 180 menos 90. 140 menos 20. Então, T vai ser igual a 120 dividido por 90. Eu tenho que dar 120 dividido por 90. Isso aqui é praticamente igual a dividido aqui, ó. Corto 0, 12 por 9. Por 3 dá 4, por 3 dá 3. Então, 4 terços da hora eles vão se encontrar. 4 terços da hora dá mais ou menos quantas horas? É só você dividir 4 por 3, ó. Vezes 3 é 3, né? Para 4, vírgula. Mais ou menos 1 hora, é isso? E 10 minutos. 1,3 da hora. Há mais de 1 hora, eles vão se encontrar aqui há mais de 1 hora, eles vão passar por aí. 1 hora e 15 minutos, mais ou menos, ele passa por esse aqui. Eles se encontram no mesmo local. Isso é chamado de instante do encontro. Importante determinar agora qual é a posição do encontro, onde é que eles vão se encontrar. Se esse aqui está na posição 140, eles vão se encontrar para cá, ó. Depois do 140. Quantos quilômetros? É o que a gente vai saber agora. Aqui. Quando você vai determinar a posição do encontro, você substitui esse tempo aqui, ó, em qualquer uma das duas equações. Ou nessa do A, você bota o valor do Tzinho aqui, que é esse aqui, ó. Ou esse aqui é aproximado. Ou nessa do B, o valor vai dar o mesmo, viu? Tzinho aqui, ó, você bota. Então você procura essa ou essa, aqui você achar melhor. Vou substituir nas duas para ver quanto é que dá. Vou substituir na do A. Vai ficar quanto? Ficará 20 mais 180
vezes o tempo do encontro. Qual será a posição do encontro? Chamada, substituindo a do A. 20 mais 180 vezes, qual foi o tempo do encontro? Aquele aqui, ó. Pode botar dessa maneira aqui ou pode botar dessa aqui, fica a seu critério. Vou usar outra, 4 terços. Então a posição do encontro, eles vão se encontrar em qual posição? Eu sei que vai ser um valor maior do que esse aqui, ó. Ele vai andar para cá, o outro vem correndo atrás dele. Vai ficar 20 mais 180 dividido por 3 dá 60 vezes 4. A posição do encontro, eles vão se encontrar num quilômetro maior do que esse. É para cá que eles vão se encontrar. Então 20, 240. 4 vezes 60. Então a posição do encontro vai ser igual a 260. Eles vão se encontrar no quilômetro 260. Bora averiguar se é verdadeiro mesmo. Eu vou usar agora a do B, até como reforço. A do B é essa aqui, ó. 140 mais 90 vezes T. Então a posição do encontro, que é na equação do B, aqui eu usei a do A. Achei 260. A do B tem que dar o mesmo valor. Eles têm que se encontrar no mesmo local. Mesmo local do encontro de um, tem que ser o do outro. Bora ver. Vai ficar 140 mais, vou usar o tempo do encontro, que é esse aqui. Vou botar esse aqui, tá melhor de fazer com ele. 90 vezes o tempo do encontro. Então 90 vezes 4 sobre 3. Então a posição do encontro vai ser igual a 140 mais 90 por 3, eu posso cortar isso aqui, ó. 90 por 3 dá 30 vezes 4, e já está aqui. Então a posição do encontro tem que dar esse valor aqui, ó. Não pode furar. Se furar, está errado. Vai ser igual a 140 mais 3 vezes 4, 12, 120. Então a posição do encontro vai ser igual. 0 mais 0, 0. 4 mais 2 dá 6. 1 e 1, 2. Ó, 260 quilômetros. Pode ver como bateu, ó. Tá certo? Então, isso aí é a maneira que você determina o encontro entre dois móveis. Repetindo, reforçando. Quando é que dois móveis vão se encontrar? Quando estiverem ocupando a mesma, o quê? Posição. Daqui você vai ter o... Se for um móvel A e um móvel B, a posição do A tem que ser a mesma do B. Aí você escreve as funções aqui embaixo. Se for um móvel M, SM, isso é a mesma do SN. Escreve a função do M e do N. Eu tenho que escrever isso aqui. Vou apagar isso aqui. Esse lado, dê uma olhadinha. Né? Isso aqui foi a nossa continha. Vou separar as funções A e B. É a resolutividade aí. Veja bem, eu passei uma lista para vocês fazerem, com o intuito de também abraçar os alunos que não possuem o livro ainda. Aquela lista vocês resolvam. Eu agora vou fazer dois exercícios parecidos com o da lista, e você observa, tenta fazer o exercício da lista, porque ao lado da questão tem a resposta para você conferir se errou ou não errou. Caso você não tenha conseguido fazê-las, caso você não consiga fazer todas, aí você informa para o professor Dalisson as que vocês não fizeram, e posteriormente eu faço a correção aqui no quadro. Vou fazer aqui algumas questões parecidas com a da lista, parecida para você aproveitar. Só um minuto. Por exemplo, esse exemplo 1, eu vou botar uma tabela onde eu tenho a posição que o corpo ocupa com o passar do tempo. Vamos lá. Tem na lista de vocês também uma tabela parecida com essa. Não é a mesma, não é parecida.
Se você olhar para a tabela, você vai ver que ela possui os instantes, tempos t em segundos e a posição S em metro. A minha tempo inicial zero, estava na posição, por exemplo, 60. 2 segundos depois, ele foi para a posição 80. 4 segundos depois, ele foi para a posição 100. 6 segundos depois, 120, e assim por diante. 8 segundos, aí você sabe, é 140. Por quê? Você está vendo que a posição está aumentando 20 metros em cada 2 segundos. Ó. Aqui novamente, você vê que passa de 80 para 100. Aumentou 20 metros e o tempo passou 2 segundos. Aqui novamente, aumentou 20 metros e o tempo aumentou 2 segundos. Aí você vê até, aumentou mais 20, aumentou mais 2. E por diante. Conclusão que eu tiro. Em cada 2 segundos, 20 metros em 2 segundos. Conclusão que eu tiro é essa aí, que ele está andando 20 metros a cada 2 segundos. Se eu souber isso aí, se eu conseguir detectar isso aí, eu posso saber até qual é a velocidade dele. Ora, mas se ele está andando 20 metros a cada 2 segundos, qual é a velocidade dele? A gente já falou que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, no nosso caso aqui, a velocidade dele vai ser quanto? Se você conseguir perceber isso, fica mais fácil. A velocidade vai ser igual a 20 sobre 2. Distância que ele anda a cada 2 segundos. Está andando com a velocidade de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Certo? Mas se você não consegue perceber isso aí, como é que eu faço? É o que eu posso pedir. Qual a velocidade dele? Como eu determinar a velocidade? Eu falei para vocês que velocidade é ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? Posição no maior tempo menos posição no menor tempo, sobre tempo maior menos o tempo menor. Que a gente chama, comumente, posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Tempo maior menos tempo menor. Quando eu tenho a tabela, vários valores, eu posso escolher qualquer um deles. Posso escolher qualquer um, posso usar esse aqui, ó. Lembrando que no tempo zero, essa posição aqui é chamada de posição inicial, viu? Tempo zero é a posição inicial, ó. Posição inicial é a posição no tempo zero. Posição inicial é a posição no tempo zero. Se o tempo for 5, 6, 7, não é a posição inicial, é outra posição. A posição inicial é somente a posição no instante zero. Se você ver isso aqui, fica fácil. E para me achar a velocidade, eu tenho que começar por ele? Não, não é obrigado a começar por ele. Você pode pegar qualquer outro 2 instantes. Vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. 8 com esse aqui. 8 e 4. Com esse, ó. 4 segundos está casado com 100. 8 segundos está casado com 140. Como é que eu faço para achar a velocidade? A velocidade fica assim, ó. Posição no maior tempo. Esse aqui é o maior que eu escolhi, ó. Maior. A posição é 140. Aí o tempo que eu escolhi foi esse aqui, ó. Escolhi esses dois aqui. Esse e esse. Poderia escolher outro? Poderia. Mas deixei de preferência escolher esse aqui, porque eu estou vendo 8, 140, 4, 100. Então você bota posição no maior tempo, 140, menos posição no menor tempo, 100. Maior tempo, 8, 140. Menor tempo, 4, 100. Tempo maior, 8. Tempo menor, 4. Então a velocidade vai ser igual. 140 menos 100
8 menos 4. Olha quanto foi que deu. Tem que dar o mesmo valor. Quanto é 40 dividido por 4? 10 metros a cada segundo. Por isso que a gente diz metro por segundo. Tá claro isso aí? Ficou bem claro? Escolhe 2 pontos, pega a posição no tempo maior, menos a posição no tempo menor, sobre o tempo maior, menos o tempo menor. Você acha a velocidade. Mas veja bem, e se eu pedir para você determinar a posição dele no instante qualquer? Como é que eu faço para determinar a posição dele no instante qualquer? Primeiro você vai ter que escrever a função horária dele. Qual é a função da posição? Como é que eu faço para escrever a função da posição? Ou chamada simplesmente função horária. Como é que eu faço para escrever? Você lembra que a função horária do movimento uniforme é essa: posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. No nosso caso, a função vai ser escrito S igual. Quem é a posição inicial? Gente, eu falei para vocês que a posição inicial é a posição no tempo zero. Só essa aqui representa ela. Posição no tempo zero. Ela vale quanto? 60. Mais velocidade. Pode ser positiva ou negativa. No nosso caso é positivo. 10 vezes t. Pronto, escrevi a função horária. Aí é a função dele. Mas eu peço para você, eu quero saber onde é que ele se encontra, qual sua posição, no instante qualquer. Por exemplo, no instante 5 segundos. Ele está passando aonde? 5 segundos. Você pega a função que você escreveu, S igual a 60 mais 10 vezes t. Esse t é esse aqui, ó, que ele está falando. É esse aqui. Você vai botar aqui, ó. Então ele vai estar em qual posição? 60 mais 10 vezes. Qual é o t que ele está mandando botar? 5. Aqui ele aqui, ó, 5. Você bota 5 aqui, ó. Então a posição dele no tempo 5 vai ser igual a 60 mais 50. Ele vai estar passando pela posição 110 metros. O tempo está aumentando, ó. E dá para ver, ó, no tempo 4, ele está na posição 100. No tempo 6, está na 120. E no tempo 5? O tempo 5 está aqui no meio, qual é a posição dele? 4 é 120. 5 tem que ser 110. Aqui, ó, marcado 110. Posso ainda pedir o seguinte, vou botar aqui desse ladinho aqui. Posso pedir ainda o seguinte. Qual é o instante? Quantos segundos depois ele passa pela posição 160 metros? Aí que ele está aumentando aqui, ó. Tá na... O cara dá para prever qual é o tempo que ele vai passar. Tá andando 2 em 2, ó. 120, 140, 6, 8, 140 e 160. Aumentou 20, então aqui vai aumentar 2. Então esse é no tempo 10. Tempo 10. Bora ver se é isso mesmo. Vou até botar aqui o lado, que ele vai passar nesse instante aqui, ó. 10 segundos. Bora ver se é verdade. Pega a função novamente. Pega a funçãozinha novamente, ó. Que é a do corpo, é essa aqui, ó. Essa função aqui que você vai trabalhar. S igual a quanto? 60 mais 10t. O S ele está dando agora. Lembre que há pouco ele deu o valor do t, pediu o S. Deu o valor do t, está aqui o 5, e pediu o S. Agora é o contrário, ele está dando S e está pedindo o t. Está pedindo para calcular quem é o t. O S é quanto? Você bota aqui embaixo, 160 igual a 60 mais 10 vezes t. Bota para cá, 160. Bota no 60, vem menos 60. Deixa isso aqui desse lado. 10 vezes t. Então veja bem.
160 menos 60 dá 100. Igual a 10 vezes t. Não mexi, deixei aqui lá. Agora eu vou botar o 10 aqui para cá, aí para baixo. Vai ficar 10 igual a 100 sobre 10. Então o tempo que ele vai passar vai ser depois de 10 segundos. Que a gente já vê confirmado aqui, ó. Tá certo? Depois anote isso aí, dê uma olhadinha aí pro quadro direitinho. Procure visualizar. Não tenha pressa de responder na carreira, porque física depende muito de raciocínio. Você pensar, primeira vez, não deu certo, apaga, com calma. Vai da segunda vez e com certeza você consegue. Vou botar mais um exemplo aqui para a gente fazer, enquanto você visualiza ali. Olha, vejam bem. Aqui eu estou dizendo para você que a posição de um corpo, ela muda, ela varia com o passar do tempo, de acordo com a função S igual a 120 menos 6t. S igual a 120 menos 6t no SI. O que quer dizer SI? Sistema Internacional. Sistema Internacional, a posição em metro, tempo em segundo, né? Tive isso lá no começo do ano na sala de aula, nós vimos isso aí na sala de aula. Sistema Internacional, metro por segundo a velocidade. Então eu posso pedir na letra A. Determine sua posição inicial e sua velocidade. Olha, posição inicial é o S0. Vale quanto? E velocidade é V. Olhando para a função e lembrando da equação geral, você lembra. Posição final é sempre igual à posição inicial mais velocidade da fórmula vezes o tempo. Fica fácil de ver, ó, que a posição inicial é quanto? 120. 120 no sistema internacional. 120 metros. E a velocidade? É o número que acompanha o T, ó. Isso aqui, ó. Cuidado com o sinal. O número que acompanha o T, quanto é? Menos 6. Sistema internacional. Metro por segundo. Então é simples de ver isso aí. Muito fácil. Letra B, eu poderia pedir também. Sua posição no instante. Acabamos de fazer ali. Seis segundos, por exemplo. Vamos fazer quando ele pede a posição do corpo de acordo com a função. Você pega lá a função, que a função S igual a 120 menos 6t desse movimento. Vou botar aqui S 120 menos 6t. E vai determinar a posição no instante 6. Acabamos de fazer aqui, ó. Vamos fazer. Então a posição no instante 6 vai ser igual. 120 menos 6 vezes o t. Esse aqui, ó, que ele está mandando usar. 6 segundos. Então 6 vezes 6. S vai ser igual a 120 menos 36. Então essa vai ser igual. Vou ter 120 menos 36.
120 menos 36 dá quanto? Dá 84 metros. Conferindo. 84 mais 36 dá 10-1. 8 e 4, 12. 120. O que mais que ele pode pedir sobre a posição dele aqui com relação a essa função? Vou apagar desse lado aqui, um instante. Ele pode pedir isso aqui que nós já fizemos já novamente, só que agora mudou foi a maneira da resolução. Só mudou a maneira da resolução. O que ele pode pedir, por exemplo, é C, botar como forma de C. O instante que ele passa pela origem, que nós não vimos. O corpo passa pela origem. Das posições. Gente, na origem das posições, na origem, sempre lembrar disso aqui. Toda vez que o corpo estiver passando na origem, a posição dele é igual a zero. Na origem das posições, o S é igual a zero. Sempre botar isso aí em mente. E como é que eu acho esse instante que ele passou pelo zero? Pega a função dele novamente. Ó. A gente vai trabalhar sempre com essa função aqui. S igual a 120 menos 6t. Qual é o valor do t quando o S for zero? É a pergunta que ele está fazendo. Quando é que ele passa na origem? Que instante? Na origem ele vai passar quando o S for zero. 120 menos 6 vezes t. Bota 6 para cá. 6t igual a 120. Então t vai ser igual a 120 dividido por 6. Então ele vai passar depois de 20 segundos. 20 segundos ele está em cima do zero. É como se fosse assim, ó. Aqui o zero. De onde foi que ele saiu? De qual posição? 120. Saiu bem daqui, ó. Saiu daqui. Por que ele está andando para cá? Porque a velocidade dele é negativa. Velocidade negativa, ó. Ele está andando contra. Então ele vai andar contra aqui, ó. A favor, procurar o zero. Nesse instante que ele está passando aqui é no tempo inicial, que é t igual a zero. Quantos segundos depois vai passar aqui? Depois de 20 segundos. Passa nessa posição aqui chamada de origem. Ele está andando nesse sentido. Lembrar que esse movimento contra a trajetória é chamado de retrógrado. Quando ele anda a favor é progressivo, quando ele anda contra é retrógrado. A velocidade dele é negativa. Certo? Então você aproveite a lista, respondam e falem para o professor Darlisson as questões que vocês não conseguiram fazer, que no próximo encontro nós resolveremos essas questões, tá certo? E boa sorte, até o outro encontro.